Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai falar sobre o Brasil e a sua diversidade cultural e os afrodescendentes. Para falar sobre a diversidade cultural brasileira, a gente tem que entender que essa diversidade se deu através da miscigenação, ou seja, a mistura de três etnias básicas, que é o indígena, que já habitava as terras brasileiras antes da invasão dos europeus, os africanos que foram trazidos para cá para abastecer a mão de obra escrava e os europeus. No nosso caso, majoritariamente o português, mas tivemos também a contribuição de vários outros grupos de europeus. Nessa imagem a gente observa essa diversidade na formação, tendo essas três etnias como base. Temos aqui a diversidade cultural, né, dos grupos sociais que formam o nosso país. O Brasil misturado, porque a nossa cultura, ela é essa mistura de características religiosas, o vocabulário, né, a mistura da língua indígena, portuguesa, africana, a culinária, a religiosidade também, tá? A diferença nos enriquece, isso é fato. Temos essa diversidade enraizada, tá? Falando um pouco sobre essa diversidade, os grupos indígenas. Os indígenas, antes da invasão dos europeus nas terras brasileiras, eles eram em média mais de 3 milhões de habitantes. A maior parte deles viviam no litoral. Tá? Hoje em dia, resume-se a em média 500 mil pelo país e atualmente sofrem muito com a questão das invasões de terras, da expropriação de terras, a invasão pelas madeireiras, certo? Então é um povo que requer muita luta para que possa ter o direito de posse às suas terras, que são delimitadas, né, atualmente, através das reservas indígenas, e ainda constantemente existe esse conflito pela posse da terra. Temos aqui algumas imagens de grupos indígenas no Brasil, certo? Algumas imagens aqui para vocês. Outra etnia que a gente já citou foi a etnia, os negros africanos, que vieram para essas terras na América de forma desumana, forçadamente, através para abastecer a mão de obra escrava na época colonial. Então essas pessoas, elas vinham com forma bem desumana mesmo, e o trabalho era bem desumano também. Temos aqui mostrando, né, algumas imagens da cultura negra. Com essa miscigenação brasileira, né, nós temos várias contribuições também. A língua, a música, o samba é de origem africana, a nossa culinária, vários alimentos também é de origem africana, como a feijoada é um exemplo disso, certo? Vamos passar aqui. A outra etnia é a etnia branca, representada aqui pela imagem de Dom Pedro, né? Alguns portugueses. A etnia branca foi a etnia que, vamos dizer assim, dos portugueses, né, que prevaleceu na questão da cultura religiosa, da arquitetura dentro do nosso país. Grande parte do Brasil, a maior parte do Brasil aderiu, né, a vários aspectos dessa cultura,
como a religião católica, o seu calendário religioso, que é muito grande e é considerado também o oficial dentro do país. Temos também aqui algumas imagens, né? E dentro desse grupo de brancos que formam a população brasileira, temos várias outras etnias, tá? Ainda na época colonial, tivemos a contribuição dos espanhóis, de holandeses, tá? Posteriormente vieram vários outros grupos de europeus e também de pessoas de outras partes do mundo para montar esse painel cultural do nosso país, certo? Vamos aqui ver alguns descendentes, né? Algumas festas de descendentes de europeus. Tivemos também os japoneses, né? Temos aqui algumas imagens, né? Aqui é o centenário da imigração japonesa aqui no Brasil. Então, a nossa cultura é a mistura dessas etnias, tá? Temos essa imagem aqui, né, de Machado de Assis. Essa imagem mostrando que vida negra importa, que é algo bem atual, né, no mundo todo. Os protestos é atual e ao mesmo tempo é antigo, né? Os protestos e a luta pela dignidade da vida negra, tá? Não só a vida negra, mas a vida indígena, a vida em geral do ser humano, certo? Temos aqui outras imagens mostrando essa questão do negro, do índio, né? A luta indígena, né? Que é a questão da expropriação das terras indígenas no Brasil, que também é um fator de luta bem atual, né, no cenário do nosso país. Nós podemos falar também que a nossa cultura, o nosso povo brasileiro, é tudo isso, é um pouco de cada povo que fez parte da nossa formação, que faz parte, tá? Sempre lembrando que existe sim uma parcela da população que vem desde a sua formação sendo excluída, que são os negros e os indígenas, onde a maior parte dessa população ela está à margem, né? Ou com os menores salários, ou com uma menor oportunidade a ingressar em universidades, a questão do estudo. E nós devemos lutar a cada dia para que isso mude, para que realmente as vidas, independente das cores que nós possamos ter, elas realmente tenham a sua importância reconhecida e respeitada, certo? Nós vamos agora fazer a correção da nossa atividade da apostila, tá certo? Bem, temos aqui na primeira questão dizendo assim: há na tirinha ao lado uma crítica à forma de cultura veiculada pela televisão, tendo em vista a abordagem sociológica, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de cultura que está sendo criticada. Item A. A cultura, no seu sentido antropológico, relacionada à diversidade das práticas dos símbolos. B. A cultura política relacionada às formas de estabelecimento de relações de poder. C. A cultura erudita relacionada às formas de produção estética da elite. E D. A cultura de massa produzida pela indústria cultural. Então, nós temos aqui uma crítica a essa cultura cultura de massa produzida pela indústria cultural, que é o item D. Vamos marcar aqui. Deixa só eu
habilitar aqui, só um momento. Bem, temos aqui o item D. Vamos para o próximo item, próxima questão. 2. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira. Item A. Portugueses, africanos, imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. A gente viu que não, né? Os principais não são esses grupos étnicos. B. Imigrantes italianos, africanos e árabes. Também não. C. Indígenas, imigrantes árabes e imigrantes japoneses e italianos. Também não. O item correto é o item D, que são os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos e os africanos. O povo que aqui foi escravizado. Terceira questão. Exemplo da diversidade brasileira é a própria língua portuguesa, reconhecida como oficial no Brasil. Ela possui palavras únicas quando comparadas à língua portuguesa falada em outros países. Isso porque incorporou muitas expressões dos grupos étnicos formadores da população brasileira. Dentre as palavras abaixo, todas são de origem indígena, exceto, vamos lá, item A, né, o fubá. Item B, caatinga. Item C, sucuri. E o item D, pitanga. O item que você vai marcar é o item A. Quarta questão. A partir do século XVI, iniciou-se a formação da população brasileira com a chegada dos portugueses e sua miscigenação com os grupos indígenas e negros africanos trazidos como escravos. 2. A partir do século XVI, com a chegada dos negros africanos para servir de mão de obra escrava, amplia-se o processo de miscigenação. Terceira afirmativa. 3 grandes culturas africanas entraram no Brasil por meio das imigrações forçadas, que foi a cultura sudanesa, Banta, e guinano-sudanesa islamizadas. Assinale a opção correta. É o item D, né? Todas são corretas, todas as afirmativas são corretas. Bem, pessoal, é isso, né? A nossa aula conclui aqui, tá? O resumo da explicação do conteúdo e a correção da atividade. Então, a partir de agora, vocês vão me enviar essa atividade pelo aplicativo, tá certo? Até a próxima!